Olá, nesta edição do programa TV Empresa vamos conversar com o mestre, professor Germano Gerck, que é professor aqui da FURB e é coordenador do curso de Tecnologia em Comércio Exterior. E vamos falar sobre o curso e sobre o comércio exterior no Brasil, Santa Catarina e aqui na nossa região. Germano, é um prazer recebê-lo no TV Empresa. Obrigado, igualmente. Bom, o Brasil está numa crise econômica aí, né? Se bem que esse ano parece que está se retomando, né? Embora bastante devagar o crescimento. Mas como é que está o comércio exterior brasileiro nesse cenário? Nós tivemos aí nos últimos anos uma queda tanto das exportações como das importações, né? E o que resultou é que as importações caíram num ritmo mais acelerado do que as exportações. E com isso fez com que a balança comercial ficasse mais positiva. Então, de fato, o cenário não é positivo, não é um cenário bom, porque os dois caíram ao longo dos últimos 3 anos. O que ocorre, de fato, é que as importações caíram mais do que as exportações. Então, o indicador da balança comercial é bom, positivo. É bom. Tanto é que esse ano a gente deve bater um recorde. Em termos de volume de exportação e importação, nós estamos menores. Nós estamos menores. O Brasil não representa muito no comércio exterior, né? A economia brasileira representa um pouco menos de 4% da economia global, e o comércio exterior brasileiro representa menos de 1%. Então nós podemos ver isso por duas perspectivas, aquela do copo meio cheio, quer dizer, temos 1%, tem muito a crescer ainda, né? Ou aquela do copo meio vazio, que diz, a gente não alcançou nem 1/4 do potencial da nossa economia, né? Mas isso também é comum entre os grandes países, os grandes mercados, em que as empresas se concentram mais no mercado doméstico, porque o mercado nacional é grande, né? E menos então na exportação. O Brasil segue essa tendência, né? Com algumas exceções. Mas isso, Germano, tem alguma coisa a ver com a questão de que, assim, o Brasil ainda é um grande exportador de commodities, né? E essa questão de exportar produtos sem valor agregado, né? Isso não tem a ver com essa questão do volume de produção? De comércio internacional? Está ligado, não tem dúvida. Nós temos aqui poucos produtos em que o Brasil se destaca na exportação de bens com alto valor agregado. Talvez aviões seja aquele que primeiro apareça em todas as listas, né? Mas o fato é que a gente exporta predominantemente commodities, né? E se a gente pegar, por exemplo, nosso maior parceiro, China, nós temos um resultado positivo com a China. Exportamos mais para a China do que compramos. Mas aquilo que nós exportamos para a China tem um preço médio inferior a $1 por quilo. Enquanto que aquilo que nós importamos da China tem um preço médio superior a $7 por quilo. Então, se a gente analisar pela perspectiva do resultado da balança comercial, é o nosso maior parceiro, nós geramos um superávit, mas estamos exportando coisas com pouquíssimo valor agregado, commodities, né? E comprando produtos industrializados. Digamos, eles estão ganhando muito com a gente. Estão ganhando bastante, isso, né? Exatamente. Só para o telespectador entender, né, quem é leigo no assunto, commodity significa produto comum, produto sem valor agregado. Normalmente são produtos a granel, né? Soja, café, minério a laranja, de ferro, que somos grandes exportadores, minério de ferro, exatamente. E bauxita, né? Bauxita até já tem um valor um pouco maior, né? Mas também é in natura, né? É commodity são também, produto in natura, né? Exatamente. Pois eles exportam isso, transformam e exportam para o mundo todo o produto acabado, né? Até interessante que há umas 2 décadas atrás o Brasil exportava aço para a China. Isso. Hoje não exporta mais, ele exporta o minério de ferro, e nós temos produção de aço aqui, se importamos é pouca coisa, mas deixamos de exportar o aço para a China e passamos a exportar o minério de ferro, ou seja, perdemos a capacidade de exportar um produto com valor agregado maior. E quais são as perspectivas assim, do comércio internacional brasileiro nesse sentido? Será que a gente vai uma hora acordar para essa realidade? Quer dizer, que nós temos do copo ali, né, que você falou, né? Mas aquilo é uma notícia ruim, que nós estamos deixando de ganhar, deixando de ter emprego. Mas é uma notícia boa, tem tudo por fazer, ou quase tudo por fazer, né? Exatamente. Então, como é que você vê? Você que é coordenador do curso de Comércio Exterior e professor da área, e também atuou muito tempo na área de comércio exterior, né? Como é que você percebe assim o Brasil no futuro em relação ao comércio internacional? Há determinadas áreas que o Brasil reúne uma série de atributos que poucos países possuem, né? Então, a área agrícola, produção de bens agrícolas e tudo aquilo que utiliza os bens agrícolas, né? Então, área de alimentos, produção de carne, nós somos muito competitivos e possivelmente vamos sempre ser competitivos, né?
E isso acabou gerando, então, algumas indústrias ou algumas empresas que se transformaram aí em campeões, as chamadas campeões globais, né? O que ocorre é que nós tivemos essa série aí de escândalos, né, envolvendo uma dessas grandes empresas, e isso tira muito daquela boa perspectiva que o Brasil tem no exterior, né? É claro que isso se resume, ao menos hoje, a uma empresa, né? Nós temos no estado aqui ótimas empresas exportadoras, e eu acredito que o Brasil tem a capacidade de desenvolver essa área na área de alimentos, na área agrícola, e enfrentamos também algumas barreiras comerciais em grandes mercados, né? A União Europeia, por exemplo, é o maior, a Alemanha é o maior exportador de café pronto para consumo do mundo, embora não se produza um pé de café lá. Exatamente. Mas isso se dá em função do protecionismo agrícola que a União Europeia carrega, que dificulta a nossa exportação do café pronto para consumo, ou mesmo das cápsulas que são usadas aí para produção de café. Então é uma combinação aí de fatores, do Brasil defender os seus interesses junto à Organização Mundial do Comércio, no sentido de diminuir esse protecionismo que há na União Europeia e também, de certa forma, nos Estados Unidos, né, permitindo que a gente possa alavancar ou melhorar ainda mais nosso desempenho na área agrícola. E na área industrial, talvez o que falta seja uma política, um rumo a seguir, né? O que nós queremos, qual é a área que nós devemos nos concentrar, no que nós somos bons. Há alguns exemplos interessantes. Nós fomos o país que criou aí o motor flex, que é uma tecnologia nova em função da nossa possibilidade de usar o álcool ou a gasolina. Temos a Embraer como um exemplo também de desenvolvimento de uma indústria que agrega valor, mas fora isso nós não estamos nos destacando na área industrial. Nós tivemos no Brasil a política de substituição das importações, né, do governo Vargas, governo Kubitschek, não é? E isso, para aquela oportunidade, foi muito boa, gerou emprego, gerou crescimento do país, mas enfim, reservamos o mercado e produzimos de tudo, mas não ficamos excelência em praticamente nada, né? Exatamente. Isso provocou um atraso aí de algumas décadas para o país, né? Nesse sentido do que você estava falando agora, né? Não tem dúvida. Nós temos aqui, produzimos de tudo, mas não nos qualificamos, não nos destacamos especificamente numa gama de áreas concretas, né? Além também do fato do Brasil ainda ser um país bastante protecionista. Então, determinadas indústrias, elas precisam de insumos de outros países, elas ingressam nessas chamadas cadeias globais de valor, né? E à medida que determinados produtos não podem ser importados, ou o imposto de importação é muito alto, isso acaba prejudicando a própria indústria nacional, no sentido de trazer algum insumo de fora, agregar sua produção e com isso tornar seu produto mais competitivo e poder exportar esse bem, né? Há uma pesquisa interessante da Câmara Internacional de Comércio, que ela faz uma avaliação de 75 países, não são todos os países do mundo, mas desses 75 países ela avalia o quão aberto é cada um dos países, né? E dos 75, em último lugar está a Venezuela, né? E o Brasil está na posição 69, né? Então, fora a Venezuela, nós estamos atrás de todos os nossos vizinhos que são qualificados. Só estamos melhor que 6, né? Só estamos melhor que 6, né? E esses 6 se incluem países bastante mais atrasados do que o Brasil, né? Então isso mostra que nós temos uma economia aqui bastante fechada ainda, né? Bastante protecionista. E aproveitando até esse tema do protecionismo, nós temos aqui no estado de Santa Catarina, tivemos aqui, a partir de 2004, um programa chamado Proemprego, que incentivava a importação, né? E qual era a forma desse incentivo à importação? Através de um crédito de ICMS para as empresas que se instalassem aqui no estado, né? E importassem via os nossos portos. Então esse programa ele acabou fazendo com que a participação de Santa Catarina nas importações brasileiras subisse de pouco mais de 2% até quase 8%. Que é o que nós representamos hoje. Então, 8% das importações do Brasil são feitas via o estado de Santa Catarina. A economia de Santa Catarina representa mais ou menos 4% da economia nacional, ou seja, estamos com um desempenho muito bom nas importações.
E aquele programa gerou a chamada aí guerra fiscal, Sim. guerra dos portos, né, houve muitas reclamações de estados que não praticavam algum tipo de incentivo, principalmente o estado de São Paulo ou o Rio Grande do Sul. Santo também, Espírito Santo também é um dos que oferece uma série de benefícios. Né? Mas fazendo uma análise dos produtos que mais aumentaram a importação durante esse período aí de 2004 a 2011, nós encontramos 3 produtos que se destacam: o cobre em barra e 2 que estão intimamente relacionados à nossa região, que é o vestuário de malha, capítulo 61, e o vestuário exceto malha, capítulo 62, que seria tecido plano, camisas, calças. Né? Então, esses 2 segmentos, esses 2 capítulos, aumentaram muito a importação via Santa Catarina. Nós somos grandes produtores têxteis. Aí a pergunta que viria poderia ser: bom, nós temos indústrias aqui que produzem vestuário e estamos importando. O impacto vai ser ruim para a nossa indústria. Né? É uma concorrência de produtos chineses, na grande maioria. Não foi. Não foi. Ao longo desse período, pode-se verificar que a participação do emprego têxtil do estado de Santa Catarina aumentou no total do Brasil. E sem falar do emprego que houve no comércio exterior, né? Na parte com operacional, portos, na sem parte dúvida. toda de burocracia, né? Que também várias empresas surgiram, né? Exatamente. Né? Então, isso gera um movimento maior nos portos de Santa Catarina, gera um movimento maior nos profissionais que precisam trabalhar nessa área, né? Mas gerou concretamente nesse segmento um benefício para as empresas têxteis da nossa região, que acabaram incorporando na sua linha de produtos, né, bens que o Brasil ou não produzia de uma forma competitiva, né, ou que mesmo não produziam mais aqui. Né? Casaco, por exemplo, casacos de inverno, que nós não temos clima no Brasil para uma produção de grande escala, né? Vale mais a pena importar do que produzir aqui. Né? É aquilo que a gente comentou, né? O próprio setor têxtil aconteceu, não sei se foi em função disso ou de outras estratégias, mas o próprio setor têxtil, assim como a China, né? Produz e exporta lá, que você falou do aço, né? Do aço. Assim também foi o têxtil, né? As empresas aqui começaram a agregar valor ao produto, né? Hoje fazem produtos de melhor qualidade. E esse, como você falou, do inverno que tem baixa escala, os produtos até de menor qualidade importa, né? Exatamente. Então a linha agrega a linha de produtos oferecidos pela empresa um portfólio mais interessante para o consumidor. Exatamente. E é interessante também, a gente tem o perfil aqui de Blumenau especificamente, nós temos entre as 10 maiores franquias brasileiras de atuação no exterior, nós temos 2 cadeias daqui, da região, que é a Hering e a Dudalina. Então, essas empresas têm as suas franquias no exterior e, obviamente, se elas conseguem importar bens mais competitivos do que são produzidos aqui, esses bens acabam entrando aqui e fazendo parte da linha de produtos e são exportados para as filiais no exterior. Então, nós nos destacamos nessa área e aproveitamos essa possibilidade aqui de um benefício nas importações. Ok. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber.